Todos os dias somos cercados por um grande número de coisas diferentes, muitas das quais nem prestamos atenção, porque as damos como certas. No entanto, muitas coisas simples são, na verdade, muito mais complicadas do que parecem. Alguns desempenham funções importantes que podem facilitar significativamente nossas vidas, e outras podem salvá-lo completamente. Por que há escovas ao longo da escada rolante? O que significam os adesivos nas frutas? E como você pode evitar problemas com uma mochila? Top Hype está aqui, e hoje vamos contar a você 10 segredos das coisas do dia a dia que você talvez não conheça. E antes de começarmos, eu vou lembrar que você pode se inscrever no canal para não perder o novo vídeo legal amanhã. Agora vamos embora! As escovas localizadas ao longo dos degraus da escada rolante são, na verdade, uma coisa muito interessante. Acho que cada um de vocês, pelo menos uma vez, limpou os sapatos nessas escovas durante a subida ou descida na escada rolante. Mas você sabia que elas não são instaladas para essa finalidade? Na verdade, essas escovas marcam as bordas dos degraus da escada rolante. Ao tocá-las, você pode perceber que está quase na beira da escada. Então, por que você precisaria de uma coisa dessas? O fato é que existe um vão entre a escada rolante e a parede. É fácil prender sobretudo de mangas compridas, por exemplo. Claro, você pode tirar as coisas de lá sem dificuldade, mas elas ficarão manchadas de óleo. Assim, as escovas da escada rolante cumprem a função de segurança básica. Cada um de nós, pelo menos uma vez, visitou supermercados e comprou frutas. Como se sabe, as frutas que são vendidas nas lojas costumam ter pequenos adesivos. Na verdade, esses adesivos contêm muito mais informações do que você imagina. Normalmente, eles são marcados com um código de barras para leitura e um código PLU para identificar o preço e a categoria do produto. Esse código também permite que você saiba como o produto cresceu. Ao ler este código corretamente, você pode determinar se o seu alimento foi geneticamente modificado, se a fruta ou vegetal foi cultivado organicamente ou com uso de fertilizantes químicos. Se o código PLU tem apenas 4 dígitos, significa que os produtos foram cultivados de forma tradicional, com o uso de agrotóxicos. Os últimos 4 sinais indicam que tipo de vegetal ou fruta você está comprando. Por exemplo, as bananas são geralmente marcadas com o código 4011. Se o código tiver 5 dígitos e o primeiro for o dígito 8, significa que você tem à sua frente uma fruta ou vegetal geneticamente modificado. Na sua frente. Também significa que foram criados em laboratório ou desenvolvidos por décadas de seleção artificial e não existem na natureza dessa forma. A banana geneticamente modificada será marcada com o código 84011. Se o código tiver 5 dígitos e começar com 9, significa que o produto foi cultivado organicamente e não é geneticamente modificado. Nesse caso, a banana orgânica é marcada com o código 94011. Os apoios de cabeça instalados nos bancos dianteiros dos carros desempenham um papel mais importante do que você imagina. Na verdade, eles são instalados não por beleza ou conveniência, mas com o propósito de aumentar o nível de segurança. Em primeiro lugar, os apoios de cabeça devidamente instalados reduzem significativamente o risco de fraturas no pescoço em acidentes. Após uma colisão, a cabeça do motorista e do passageiro sentado à frente são jogadas para trás, e se não houver apoio de cabeça ou se estiver instalado incorretamente, é muito mais provável que o pescoço se quebre, pois ele é bastante frágil. No entanto, um apoio de cabeça instalado corretamente evita que as cabeças do motorista e do passageiro sejam lançadas para trás e suaviza o impacto, o que reduz significativamente as chances de ferimentos. Mas esse nem é o segredo mais importante. Se o carro entrar na água e começar a afundar e não for possível abrir a porta, o encosto de cabeça pode salvar a sua vida. Você pode tirá-lo do assento e quebrar a janela com ele. Todos os apoios de cabeça são uma almofada macia com 2 hastes de metal afiadas. São essas 2 hastes que podem quebrar facilmente uma janela se a porta ficar presa sob a água ou em outro lugar. Se você já voou em um avião, provavelmente notou que em algumas áreas da cabine há um adesivo com um triângulo preto acima das janelas. Você deve estar se perguntando o que é esse triângulo e por que ele está lá. Na verdade, é simples. Um dos pilotos do Airbus contou sobre seu propósito. No final das contas, essa marca em forma de triângulo indica o local onde as asas da aeronave são mais visíveis. Provavelmente, muitos de vocês pensaram que é assim que as companhias aéreas dão dicas aos passageiros sobre os assentos que devem comprar, para que tenham uma visão agradável de todo o voo. Na verdade, não é esse o caso. Esses triângulos existem para que comissários de bordo saibam onde precisam verificar a posição dos flaps se os sensores falharem.
Outro ponto é dedicado aos segredos dos aviões. Todos nós sabemos que cada avião atende a uma série de regras de segurança. Por exemplo, todos os assentos de uma aeronave são equipados com cintos de segurança e há coletes salva-vidas sob os assentos. Mas há outro detalhe sobre aviões que também desempenham um papel importante em termos de segurança. Estamos falando de ganchos amarelos nas asas. Embora muitas pessoas pensem que eles existem como uma decoração ou elemento de aerodinâmica, na verdade, no caso de pousos na água, eles funcionam como corrimãos rudimentares. Uma corda pode ser presa a esses ganchos amarelos para facilitar a saída de passageiros da cabine pela asa e rolar pela jangada inflável. Assim, eles sempre terão algo em que se agarrar, o que minimiza o risco de ferimentos ao saltar do avião. O caso mais famoso de uso desses ganchos ocorreu em 15 de janeiro de 2009, quando o Airbus A320-214 da USA Airways voava na rota Nova York-Seattle, com 150 passageiros a bordo, e seus motores falharam. Em seguida, os pilotos pousaram o avião no rio Hudson, em Nova York, e os passageiros saíram da aeronave usando cordas amarradas aos ganchos amarelos nas asas. Este item será especialmente útil para pessoas que costumam fazer longas caminhadas e pessoas que têm filhos. Estamos falando de mochilas e de seu pequeno, mas muito útil segredo. Você pode não saber, mas algumas mochilas modernas têm um apito escondido no fecho frontal. Isso significa um fecho que pode ser encaixado no peito, para que a mochila seja segurada com mais segurança. À primeira vista, pode parecer um detalhe inútil, mas definitivamente não é. Na verdade, esse apito pode ser extremamente útil se você tiver problemas. Por exemplo, se estiver sendo seguido, você pode usar esse apito para sinalizar discretamente que precisa de ajuda. Essas situações podem ser muito complicadas, por isso, na hora de escolher uma mochila, compre uma que tenha esse detalhe. Talvez um dia esse apito em particular o mantenha longe de problemas. Muitas pessoas gostam de passar o final de um dia árduo em um banho de água morna com um exuberante banho de espuma. Mas poucas pessoas sabem exatamente qual é o papel do banho de espuma no banheiro. Claro, sabe-se que ajuda a limpar melhor o corpo, relaxa e, em princípio, fica muito legal. Mas, além disso, também retém o calor. O banho de espuma é especialmente projetado de forma que possa borbulhar. As bolhas, na verdade, fornecem uma camada isolante sobre a água. Assim, a água do banheiro vai esfriar mais lentamente e você pode ficar mais tempo nela, o que não pode deixar de agradar. O que você sabe sobre as margens do caderno? Provavelmente o fato de você não poder escrever sobre elas. Pelo menos, isso é o que a maioria de nós ouvia na escola. Por outro lado, as margens desempenham uma função importante. Na verdade, você pode escrever sobre elas. Por isso é muito conveniente fazer anotações importantes e links para elas. Mas você sabia que as margens não foram criadas originalmente para esse propósito? Na verdade, as margens foram inventadas como meio de controlar roedores. O fato é que antes, a invasão de ratos e camundongos era um verdadeiro desastre para livros e cadernos. Esses roedores frequentemente mastigam as bordas do papel, destruindo informações importantes escritas nas páginas. Para resistir aos roedores, os cadernos foram inventados de forma que houvesse lacunas vazias nas bordas. Assim, os roedores podiam comer margens, mais informações importantes seriam salvas. Claro, esse problema não existe agora. No entanto, as margens ainda são uma relíquia parcial do passado. Agora elas servem de local para anotações e também limitam a folha do caderno. Muitas pessoas gostam de mastigar canetas. Alguns fazem isso por causa dos nervos e outros apenas por hábito. No entanto, às vezes, ambos engolem acidentalmente a tampa da caneta. Na melhor das hipóteses, ela simplesmente passará pelo esôfago e terminará no estômago, onde será gradualmente digerida e decomposta. E na pior das hipóteses, ficará presa no esôfago ou na traqueia, que é o pior cenário. No entanto, esses casos nem sempre são fatais. O fato é que muitas tampas têm um pequeno orifício. Se a tampa ficar presa na garganta, o orifício permitirá a passagem de ar suficiente para aguardar a chegada da equipe da ambulância. Acho que todo mundo precisa saber sobre esse segredo. Mas você também precisa saber que tais tampas não estão instaladas em todas as canetas. Então é melhor abandonar esse mau hábito e parar de mastigar objetos de escrita. Nas laterais de muitas rodovias, você pode ver pequenas saliências nervuradas, que são sulcos peculiares. Qual você acha que é o propósito dessas ranhuras? Talvez alguns de vocês pensem que isso é apenas um erro dos trabalhadores que colocaram no asfalto. Na verdade, esse não é o caso. Acontece que essas saliências, ranhuras ou mesmo listras são os chamados despertadores para os motoristas. Eles são projetados para incentivar o motorista a se animar e não adormecer ao volante. E, de fato, é impossível não acordar da vibração e tremor
tremores depois de dirigirem tais despertadores. Essas saliências e sulcos reduzem significativamente o número de acidentes nos locais onde foram instaladas. E o mais importante, eles reduzem o número de fatalidades nas estradas. Escreva nos comentários sobre quantas finalidades dessas coisas do cotidiano você já conhecia. E também, se tiver interesse, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no ícone do sino para não perder todas as coisas mais interessantes amanhã. Obrigado por assistir e verifique as postagens anteriores.